Pronto, galera, beleza? Pessoal, a gente está aqui com esse super time de ex-alunos, agora acadêmicos de medicina, a Larissa, a Carla, o Ramon, o Vinícius, a Juliana, a Laís e o Sérgio. Essa galera toda, pô, tem uma história linda, história de superação, que realmente, para passar em medicina, o funil é pequeno, né? É muita gente para poucas vagas, e a gente teve essa ideia de se reunir hoje para gravar essa live, trocar uma ideia, falar das dores de cada um, o que cada um passou, o que cada um sofreu para conseguir esse sonho tão almejado por tanta gente, e falar que você também é capaz. Não pode desanimar com essa situação que a gente está vivendo, está todo mundo aí meio, né, meio muxuxu, meio triste, e nada disso. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem que ter resiliência, tem que ter foco. Legal? Então, esse time passaram em vários anos. Tem gente que passou ano passado, tem gente que passou há 3, tem gente que passou há 4, tem gente que passou há 5 anos aí, e a gente está aqui se reunindo novamente para bater esse papo. Bom, eu vou primeiro fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte primeiro. Primeiro eu vou chamar um por um e cada um vai falar um pouquinho de aonde está estudando, aonde está morando, em que faculdade passou, tá? E quantas vezes teve que insistir na medicina, tá? Quantas vezes? Poxa, eu fiz 4 vezes, eu fiz 5. Quanto mais vezes a pessoa fez, isso mostra que ela tinha realmente o dom e ela valoriza cada vez mais aí o curso que ela está fazendo de medicina, tá bom? Vamos começar aqui, vamos começar pela minha tela aqui, galera. Minha tela aqui, a primeira que aparece aqui é a Larissa. Vai lá, Larissa, fala um pouquinho de você, onde você está estudando hoje, qual é o semestre que você está, como é que foi a tua batalha aí, passou quanto tempo para conseguir a tua aprovação em medicina? Fala para gente. Oi, gente, boa noite. Bem, eu hoje estudo na Universidade Federal do Pará, só que ela se encontra em Altamira. Eu estou no quinto semestre e eu passei 6 anos tentando passar no vestibular. Foi na sexta tentativa, né, que eu consegui. É isso aí, muito bom, legal, pressão total. E a Carlinha? Vai lá, Carla. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carla. Eu tentei para fazer medicina. Eu fiz 3 anos de cursinho e mais o meu convênio, ou seja, foram 3 anos só no cursinho. Aí eu não passei, voltei para o cursinho, iniciei o 4º ano, e aí eu fui chamada, graças a Deus, e hoje eu faço medicina também na UFPA lá de Altamira. Moro em Altamira e ia iniciar o 2º semestre, mas com tudo isso, né, a gente está aí esperando, mas é isso. É isso aí. Ramon Veloso. Vamos lá, Ramon. Opa! Pode ser até coincidência, o Fabrício não teve, né, essa coincidência, mas eu também estou atualmente na UFPA Campus Altamira e eu tentei 6 anos de medicina, eu não conto meu ensino médio, então desde 2012 eu tentava medicina, tudo bem? Então todos esses anos aí eu tentei vestibular, Enem e outros vestibulares. E é um prazer estar aqui com todos vocês, me chamo Ramon Veloso e é isso. Legal, Ramon. E aí vem o Vinícius na sequência aqui, Queiroz. Bom, galera, boa noite. Sou o Vinícius. Atualmente, eu estou parado. Eu optei por ficar no 2º semestre, então ainda não sei o rumo das minhas aulas quando vai começar. Eu tentei 3 anos de cursinho, mais o convênio, 4 tentativas aí para o vestibular. E quando veio a aprovação, consegui aí o 10º lugar geral da UFPA, o 7º lugar de medicina da UEPA. Eu acho que é isso, gente. Legal, Vinícius. Foi evoluindo. É isso aí. Medicina é isso, evolui ano a ano, melhora ano a ano. A evolução é sempre gradual. Eu arrepiei. Juliana. Oi, gente, meu nome é Juliana. Eu tentei 5 anos de medicina, 1 ano de convênio e os outros de cursinho. E logo depois do convênio eu não passei. E por conta também, eu acho que de falta de maturidade, aí eu passei em fisioterapia na UFPA, desisti no mesmo ano, larguei, fui pro cursinho e todos os anos tentei o cursinho até o ano passado, quando finalmente eu consegui passar na UEPA, no campus de Belém. E agora eu tô no 2º semestre esperando começar as aulas.
Legal, muito bom. Laís. Oi, gente. Eu sou a Laís. Oh, meu Tem Deus! uma invasora aqui na nossa live, ó. Making off. Ela pegou meu fone aqui. Tá, sem problema. É assim mesmo, ao vivo é assim. Vamos lá, Laís. Making off. Oi, gente. Eu sou a Laís. Eu passei no meu convênio em Engenharia Naval. E logo em seguida eu passei no Ciaba também, só que eu decidi que queria fazer medicina. Fiz 3 tentativas de medicina e passei na terceira. Eu estou cursando medicina na Universidade do Estado do Pará. Eu passei no primeiro semestre, cursei um mês e agora estou paralisado. Estou esperando a quarentena passar. E fica naquela expectativa, né? Doida para estudar, né? Pra começar. Vamos lá, Sérgio. Olá, gente, boa noite. Me chamo Sérgio. Eu passei na Universidade Federal do Maranhão. Atualmente eu estou no 11º período. Cara, tu tá quase terminando já, velho? Já, se der tudo certo, a previsão é outubro. Cara, parabéns, que bom. Obrigado. E como o Ramonzinho falou, eu não vou contar também o ano que eu tentei de convênio. Somente o ano que eu tentei de cursinho foram 4 anos. Eu já estava matriculado para o 5º ano. Foi quando saiu o resultado da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade Federal do Amapá e da Universidade Federal de Rondônia, onde eu passei e acabei optando pela Federal do Maranhão. Eu estava nesse dia, viu? Quando tu passou, eu lembro muito bem. Eu comemorei contigo. Cara, bom demais. Bom, pessoal, tem uma outra questão para a gente conversar, que eu acho que é a grande questão da maioria dos alunos. Como é que era a rotina de vocês? Como é que vocês estudavam? Não tem uma fórmula mágica. A gente sabe que existem várias técnicas de estudo, uns concordam, outros não, né? Mas a pergunta é a seguinte: como é que era a tua rotina? Você se matava, fazia virada, você dava de madrugada? Como era o teu dia a dia? Vocês podem falar um pouquinho? Eu sempre falo, eu tenho a minha opinião própria, tá? Eu sempre falo que eu sou totalmente contra perder a noite de sono. A pessoa tem que descansar, tem que dormir, senão ela não consegue nem render no outro dia. Essa é a minha opinião. Mas eu não sei se teve algum louco aqui que, de repente, fez ao contrário da regra. Sempre tem, né? Mas, às vezes, também a quantidade não é qualidade. Eu sempre falo isso, né? Você tem que estudar, mas tem que saber o que estudar, direcionar de forma correta. Tem o chamado custo-benefício. Tem matérias que têm um peso maior que outras. Então, saber ser estratégico também é importante para entrar no curso tão concorrido como medicina. Às vezes, uma questãozinha só que você erra, 1, 2, a tua pontuação vai lá para baixo. E eu queria que cada um falasse um pouquinho. Alguém quer começar falando aí? Eu não sei uma sequência? Quero. Fala aí, Ramon. Porque eu pedi para começar? Porque você falou uma palavra que me chamou muita atenção e eu quero que todos que vão ver essa live prestem atenção também, né? E quando eu falo todos, é aluno de escola pública e de escola privada. Tome muito cuidado com fórmula mágica, como o professor Fabrício falou. Hoje eu vejo muita gente querendo ganhar dinheiro em cima de várias situações, dentro da saúde, dentro da educação. E não existe fórmula mágica, pessoal. Até porque se existisse fórmula mágica, eu não estaria fazendo medicina. Eu estaria, de certa forma, ganhando dinheiro com a educação. Então é o seguinte, você tem que se encontrar. E é lógico também que não existe qualquer forma de você estudar. Vamos entrar agora aqui nessa particularidade, na minha particularidade, né? Acabei nem falando, eu estou no 4º semestre aqui na UFPA de Altamira. Vamos lá. O meu último ano, Fabrício, por incrível que pareça, foi o ano que eu menos estudei. Até porque eu passei por um grave problema e depois eu falo qual foi o problema, né, em ordem psicológica. Eu tive um surto psicótico. Porque foi o ano que eu menos estudei e o ano que eu mais tive, vamos assim dizer, progresso. Porque foi o ano que eu sentei para aprender como é que funciona o vestibular. O aluno não quer aprender como é que funciona o vestibular. O aluno quer aprender aquele conteúdo maçante. Né? Como eu e o Sérgio, a Larissa Coutinho, nós pegamos aquela época de vestibular, onde nós fizemos o PRISE da UEPA, o Procel da UEPA, o PSS da UFPA. Então ali é uma prova conteudista. E o Enem não. O Enem você tem que conhecer competência e habilidade.
E foi o ano que eu conheci, Fabrício, que eu tive a oportunidade de ser humilde, sentar e conhecer cada competência, cada habilidade e aplicar em cada área do conhecimento. E foi o ano, já digo logo para você, vestibulando, procure entender competência e habilidade, veja que cada competência e habilidade ela é regida por um verbo esse no infinitivo, e eu vou te dar uma dica, estude um pouco sobre taxonomia de Bloom, Isso, infelizmente, você não vai encontrar no YouTube, até mesmo, mas você pode aprender e você vai ver que isso vai te ajudar bastante. Então, finalizando, competência, habilidade e você pegar o conteúdo daquele vestibular e jogar dentro dessas competências e habilidades. No mais, é isso. Só uma observação. Legal você falar isso, Ramon, porque eu acho que você já dominava o conteúdo, né? Tu já estava ali fazendo... Demais, Fabrício. O professor já dava aula, tu já era capaz de você levantar. Professor, deixa eu terminar essa questão aqui. Já sabia até a questão como... E tem muita gente assim, que está 3, 4 anos no cursinho, o cara já sabe tudo de química, de física, ele não erra mais nada, mas alguma coisa acontece que na hora da prova ele não consegue desenvolver como deveria e bate na trave mais um ano. É muito comum isso acontecer. Então, você falou de uma coisa bem legal, que é isso, é saber interpretar o que é que o Enem quer, o que que ele está explorando, senão você fica com muita informação e não sabe aplicar aquilo, né? Eu acho que é exatamente isso que você falou aí. E o teu caso, como tu já estava já algum tempo no cursinho, já dominava o conteúdo, né? Você já tinha uma ferramenta que era dominar, faltava outra, que era aplicar, né? Quando você conseguiu unir as duas, pronto, passou. E vale lembrar, né? Eu não quero tomar o tempo dos meus colegas, que não é quem sabe mais conteúdo que passa, não, viu, gente? Hoje, em termos de Enem, é competência e habilidade. Você ter esse domínio de reconhecer competência e habilidade, domínio de não ter cansaço naquela prova e atenção. Beleza. Eu desliguei o microfone do Vinícius e se quiser depois ligar o microfone porque estava fazendo um barulhinho. Quem vai falar agora? Vamos lá? Pode ser a Carla, pronto. Carlinha. E para ir complementando também a fala que o Ramon falou, né, sobre conhecer o vestibular que a gente vai fazer, eu também sempre falo para os meus colegas que me pedem dica, ajuda mesmo. Sobre a gente conhecer a gente mesmo. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai numa psicóloga, eu já vi várias vezes isso, a pessoa vai num psicólogo, numa pedagoga, para pedir um horário de estudo. Ou então para dizer, quando é que eu tenho que estudar isso, isso e isso. Comigo, por exemplo, eu fazia cursinho de manhã, eu sempre funcionei com o cursinho porque eu gostava da matéria do dia. Eu usava a grade do cursinho de manhã para guiar o meu estudo depois. Então, às vezes me diziam, terminou o almoço, descansa meia hora e vai estudar. Comigo não dava. Eu tinha que dar realmente ali um descanso, eu tinha que cochilar 40 minutos que fosse, para eu conseguir estudar a minha matéria do dia, e aí eu conseguia levar até um pouco mais tarde. Tem gente que não, tem gente que termina de almoçar e já vai estudar, mas aí dorme mais cedo, né? Então, eu acho muito interessante isso também, é uma dica super válida, a gente entender qual que é o nosso método e também, saber quando a gente está rendendo, né? Porque às vezes estipular, o fulano está estudando 8 horas por dia, eu tenho que estudar 8 horas, 6 horas por dia. Mas às vezes a gente está ali sentado, estudando e não está rendendo. Não está absorvendo conteúdo ou não está estudando da forma certa. Então, eu acho que uma dica muito válida é isso, a gente conseguir avaliar a si mesmo e ver quando é que a gente está rendendo, como é que é o nosso melhor processo de aprendizagem, porque é um processo que a gente aprende no curso. Estão me ligando aqui. Mas ocorre também na faculdade. A faculdade também ajuda muito a gente a fazer nessa organização, esse método tudinho. Vocês, quando entraram na universidade, vocês sentiram isso, né? Porque na universidade o professor ele é só um direcionador. Né? Ele fala, galera, vai cair isso aqui, a página é essa, daqui para cá, dá uma luz, faz 2 riscos no quadro, te vira. Então, o cara acaba tendo que aprender a estudar, né? Cria essa autonomia, acaba sendo protagonista do seu próprio estudo. Isso na universidade a gente cresce demais, cresce muito, né? Você acaba ficando meio que independente. Você falou uma coisa legal sobre o cursinho. Eu acho o seguinte, o cursinho, claro, ele tem a sua função, que é
dar orientação, dar conteúdo, mas principalmente, o que eu sempre digo, a função do cursinho é criar uma rotina para o aluno. Além da rotina, também o lado emocional, porque no cursinho você vê que você não está sozinho, tem pessoas que estão na mesma situação, ou até piores que você. Sim. Na verdade, estudar só pode ser tão rentável em termo pedagógico do que fazer um cursinho, depende de cada pessoa. Tem pessoa que não faz cursinho e fica sozinho em casa e o cara consegue render muito bem. É verdade. Eu poderia não estar falando isso, vocês sabem que eu sou sócio de cursinho, mas isso é um fato. Mas são poucas pessoas que têm essa disciplina de ficar em casa sozinho, montar um horário, seguir horário. E tem um outro lado que é o lado emocional. Isso aí para o cursinho é muito forte. Porque às vezes você chega lá, você está triste, aí tem outro colega ali que compartilha contigo uma situação, ele te dá força, você cresce, não é verdade? Você não já percebeu que o meio influencia muito? Às vezes o cara tem uma academia em casa ou no prédio, ele nem vai na academia, ou se vai, ele malha 5 minutos e larga. Agora ele tem que se matricular lá na academia, com um bocado de gente malhando, para ele malhar. Eu só consigo malhar na academia! Porque muita gente cria sinergia, né? O cursinho ele é isso, tem essa função também, né, de motivação, tá? É um ponto que eu queria, você falou, Carla, legal, é um ponto que eu queria falar aí também. E aí, Larissa, conta pra gente como é que era a tua vida, você também que... Eu lembro de você, começou pequenininha lá com a gente, lá no Físico, da Cidade Nova. Sua mãe foi várias vezes lá, a mãe dela foi lá com a gente conversar, e a Larissa, ela batia assim, sabe quando o cara dá um chute, a bola bate na trave, assim, sai? Aí, nossa, ficou perto. E aí foi ajeitando até que ela conseguiu, graças a Deus. E aí, Larissa, fala pra gente um pouquinho. Gente, por incrível que pareça, como o Ramon também, eu estudei menos no ano que eu passei. E como a Carla, a matéria que eu estudava no cursinho era a matéria que eu estudava durante, por exemplo, eu estudava no cursinho de manhã e à tarde eu revisava aquela matéria. Então, durante a semana, eu não tinha matéria acumulada e eu acho que um fato muito importante que me fez passar foi ter muito contato com vários tipos de questões. Por exemplo, no final de semana, eu sempre fazia um simulado ou uma prova anterior do Enem e fazia 1 ou 2 redações. Todo final de semana era assim. Então, às vezes, na semana eu estudava só 4 horas, 5 horas, e no final de semana eu estudava também a mesma quantidade, colocava o cronômetro, né, para funcionar como se fosse a prova, ninguém me incomodava e eu fiz muitas questões. Todo final de semana eu fazia uma prova. Eu acho que foi fundamental. Ganhar ritmo, ganhar velocidade para a prova do Enem. A prova do Enem é um concurso público, né? Uma maratona. E aí, Sérgio? Eu acho que, complementando o que os meus colegas falaram, uma coisa muito importante que você, aluno que está ouvindo, vendo nesse momento, vai poder entender, é que hoje você tem que conhecer 2 coisas. Se você quiser a sua aprovação, você tem que conhecer o processo que você está fazendo e você tem que conhecer a ti mesmo. Se você não trabalhar essas 2 coisas, fica difícil conseguir a vitória. O processo, rapidinho falando, a gente tem que entender que o processo mudou, o vestibular ele mudou, o Enem ele veio fazer uma transformação. Hoje, aquele aluno conteudista, aquele que passa ali estudando todo o conteúdo, várias horas, nem sempre é o mais preparado. Hoje, aquele que foca nas habilidades e entende muito mais o processo, esse tem mais chance. Entretanto, não é somente conhecer o processo, tem que também conhecer a ti mesmo. Então, aquele aluno, por exemplo, que tem que estudar 3 horas por dia e consegue ter um bom aproveitamento, ele não tem que se estudar 8 horas por dia. Como um aluno, por exemplo, que às vezes tem que estudar 5 horas por dia porque ele tem um aproveitamento assim. Então, ele tem que se conhecer. Ele sabe se ele tem conteúdo um pouquinho mais, ele já foca no exercício. Se ele precisa pegar um pouquinho mais de conteúdo, ele foca na matéria. Ele tem que se conhecer, ele tem que saber onde é que ele precisa lapidar o seu trabalho. E assim ele conseguir somar as 2 coisas e conseguir ter sucesso na sua aprovação. Muito Cara, bom. você falou. Esse autoconhecimento ele é fundamental. Eu sempre falo autoconhecimento e humildade, né? Às vezes o cara quer estudar matemática, uma matemática, já pegar as provas do Enem e sair resolvendo, mas ele tem uma lacuna, um buraco lá na matemática do ensino fundamental. Então, o mais inteligente, ele dá um passo para trás para depois correr. É o efeito estilingue, efeito baladeira, né? Você puxa para trás, depois você
sai com tudo, sai com força, sai com velocidade, né? Ganha energia potencial para depois ganhar energia cinética. Não é isso? Legal. E Fabrício, então, é importante esse autoconhecimento dele. Ele, pô, por que eu estou errando isso, cara? Quando fazer um simulado, o mais importante não é ver quantas questões você acertou, é ver o que você errou. E aí você pega as que você errou, pô, errei essa aqui de matemática, é de função do primeiro grau. Pô, ainda estou errando função do primeiro grau, cara? Que isso? O que aconteceu? Vai lá, como você falou, faz uma revisão da matéria, faz mais 5 questões daquele assunto para não errar mais aquilo. Né? Então, essa evolução ela é muito importante. Esse autoconhecimento ele é muito importante. Procurar aonde está o teu defeito, aonde você está errando e para solucionar. Porque se você faz um simulado com 45 questões, de repente você acertou todas, você não aprendeu nada, né? Você sabia tudo. O que te valeu aquilo? Vai valer para a tua autoestima. Pô, acertei todas, né? Mas você não teve evolução. O certo era você errar algumas e aí pegar essas que você errou e trabalhar em cima delas. O erro que te traz a evolução. Sempre falo isso. E aí, Ramon, quer falar alguma coisa aí? Só complementar de forma rápida para meus amigos falarem. O que o Sérgio falou, pelo fato da pessoa não se conhecer, pode gerar outro problema que aconteceu comigo e o que está acontecendo com muitos alunos. O que é? Muitos alunos estão se deparando com problemas a nível psicológico. E eu tive um surto psicótico, cara. Eu fiquei 3 meses sem, conseguir fazer nada. 3 meses que eu se mijava sozinho, queria ir embora pelado de casa. Sabe por quê? Pelo fato da autocobrança, pelo fato de não me descobrir como vestibulando, pelo fato de fazer, às vezes, o que eu vi um colega do meu lado fazendo. Então, o que o Sérgio falou é muito interessante, você se autodescobrir. Só interrompendo, isso é muito interessante porque, às vezes, a gente, como aluno, quer pegar a realidade do nosso colega que está ali do lado e transferir para a gente. Só que não é assim que funciona. Cada um tem a sua realidade, o seu momento, tem a sua trajetória, e as coisas funcionam no ritmo de cada um. Isso que é interessante. Às vezes o cara fala, pô, meu colega faz curso de matemática, de física, eu também tenho que fazer curso de matemática. Tem que ver, será que realmente você precisa? Será que esse tempo aí não seria melhor você ficar em casa? Oi, Juliana. Eu acho que justamente o que a gente está vendo aqui são que várias pessoas tomaram estratégias diferentes, porque um fez cursinho, eu, por exemplo, não estudava matéria do dia, eu estudava de forma diferente que vocês, mas todo mundo aqui fazia a mesma coisa, que era focar nas habilidades. Tipo assim, eu nem sempre ia para aula, então eu tinha, às vezes, um horário de estudos que eu mesma era bastante focada e conseguia fazer todas as coisas em casa. E revisava muito todas as matérias que eu dava, fazia muito revisões. Só que tudo sempre focando nas habilidades. E era uma coisa que a gente sempre falava no cursinho dos nossos outros amigos que às vezes não acreditavam e, querendo ou não passaram em outros anos. Inclusive, eu também já passei por isso. 2018 foi o ano que eu mais estudei mesmo, foi o ano que eu aprendi tudo de tudo, mas não foquei nas habilidades e não passei. 2019 foi também o ano que eu menos estudei, mas foi o ano que eu mais conheci a prova. Por isso que eu passei. Pelo menos eu acredito que seja por isso. Até porque eu já tinha trabalhado no psicológico, já tinha trabalhado tudo, só faltava conhecer a prova, que foi uma coisa que eu não fiz. E assim como isso, eu também não tinha visto os meus erros dos outros anos. Tipo assim, por que eu não passei? Por que eu errei essas questões? Por que eu sempre erro as mesmas questões? 2019 foi o ano que eu escolhi para realmente sentar e falar, não, eu não vou mais errar. Se eu errei isso, eu tenho que saber o motivo do que eu errei. E foi assim que eu fui construindo. Mas a nossa conversa está mostrando que ninguém seguiu os passos, todo mundo seguiu os seus passos. Porque cada um tem a sua estratégia, conhecendo a prova e conhecendo a si mesmo, para poder fazer acontecer e ter a aprovação. Perfeito. É aquilo que a gente estava conversando, saber o teu autoconhecimento, né? Evoluir, descobrir onde é que estão as lacunas. O Enem ele é muito primeiro grau, ele é muito ensino fundamental. Tem coisa lá atrás que, se você não tiver a base, lá na frente você acaba tendo dificuldade também. Então, você falou uma coisa bem legal. Por que eu estou errando isso? Né? Focar no que você está errando. Não ficar só repetindo o que você já sabe. Não adianta. Né? Vamos lá, Laís. Pois é, isso que a Juliana falou, eu concordo muito, até porque
ano passado, eu decidi não fazer cursinho. Eu fiz 2 anos de cursinho e ano passado eu escolhi estudar em casa e fazer só os cursos específicos. Então, eu tomei muita responsabilidade em casa. Eu tô vendo as pessoas agora estudando nessa época de quarentena e eu tô me enxergando nelas, porque eu ficava muito tempo em casa sozinha, tendo que estudar por videoaula, com as apostilas que eu já tinha, mas eu vi nisso uma oportunidade. Todo dia eu fazia uma área do conhecimento do Enem. Tem mais de 20 provas do Enem para fazer, né? Porque tem as provas normais e tem os PPLs, tem terceira aplicação, tem Libras. Então, eu fiz uma proposta para mim que todo dia eu ia fazer 45 questões do Enem, e eu estudava a prova. Então, eu pegava aquelas 45 questões, digamos que hoje eu ia fazer humanas. Eu fazia as 45, marcava com marca-textos que eu tinha errado, as palavras que eu não conhecia, e começava a estudar depois que eu tinha feito a prova. Eu não ligava muito para as questões que eu tinha acertado, mas simples que eu tinha errado. Estudava em cima do erro. Maravilha. Muito Exatamente. Bom, muito Aí bom. eu tirava dúvida com os professores das que eu não achava na internet ou das que eu não entendia mesmo. Eu ia atrás dos professores ou compartilhava com os meus amigos. A Juliana e o Vinícius, a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje que era um grupo para tirar dúvida. Então a gente se ajudava muito. Olha aí, deu certo, né? Todo mundo. Que legal. E aí, Vinícius? Cadê o Vinícius? Manda bala aí, fala um pouquinho. Finalizando, eu acho que todos nós utilizamos estratégias diferentes para conquistar nossa aprovação, mas reunimos elementos em comum. Cada um de nós entendeu que precisávamos do autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu defendi no início do ano para todo mundo que veio falar comigo. E também batemos a tecla em cima da prova. Temos que conhecer a prova. Cada ano, quem passa, a maioria das pessoas que eu vejo passar, são as pessoas que utilizaram desse autoconhecimento e dessa questão de conhecer a prova. Então, aqui, eu acho que cada um tem sim que adotar sua estratégia particular, igual a gente está mostrando aqui. Eu estudava um pouco mais parecido com a Juliana. Não seguia meu estudo em casa, evitava fazer as questões que eu via no dia e reunia, assim, também os elementos como o da Laís, que era estudar por cima dos erros. Por exemplo, início do ano, ia fazer prova, acertava 36. A gente olhava assim, caramba, 36, uma nota boa. Só que esse 36, mascaram as 9 que a gente está errando aí. Se a minha conta estiver certa, são 9. Tá certo. E aí, essas 9, elas são muito importantes para a gente, porque a cada prova, a gente tem novos desafios, mas a gente não se preocupa, às vezes, em sanar todas as outras lacunas que a gente deixou. Por isso, o estudo dos erros é fundamental. Você classificar quais são os seus erros, por exemplo. Eu errava muito porque eu não sabia interpretar texto base. Mas beleza, texto base é um ponto. Mas e qual é o ponto de desatenção? Qual é o ponto do cansaço? Qual é o ponto de tempo, conteúdo? Tudo isso eu acho que tem que ser, sim, feito em cima dos erros. A gente analisar os erros de forma bem detalhada para poder dirigir o nosso estudo. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que cada um de nós bateu nessa tecla e foi o que deu certo. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso. Oi, Fabrício, cara. Muito bom. Fabrício? Oi. Só para reforçar também a última fala do Vinícius, que várias pessoas não vão olhar aqui esse vídeo, né? Só a pessoa que está começando a entrar agora nesse mundo do vestibular, independente de onde ela esteja e quais os meios ela esteja utilizando, vale lembrar que se essa pessoa estiver na escola dela ou no cursinho, ela tem que revisar a matéria do dia. Nós que estamos aqui nesse vídeo somos alunos experientes. Logo, essa experiência nos permite fazer isso. Às vezes não estudar uma matéria do dia. Exemplo, eu não aguentava mais ver funções, seja de primeiro ou segundo grau, não interessa. Alguns assuntos eu não aguentava mais estudar. Então, assim, eu partia para essas estratégias que foram ditas aqui. Mas você que está vendo esse vídeo, seja fiel ao vestibular, seja fiel ao teu professor, à tua professora. E entenda, para encerrar, vestibular é concurso público. Você só vai conseguir passar quando você pensar igual um concurseiro. Vestibulando, não pense igual concurseiro. Por isso que tem muita gente andando em círculo. É isso. Cara, eu gostei muito do que a Laís falou,
de fazer 45 questões por dia, achei uma técnica muito boa. A do Vinícius também, que falou muito bem. E a Juliana ela vai contra a tua teoria, tá, Ramon? Só para reforçando. Que Não, ela na chegou verdade, diferente. eu não vou, porque eu acho que eu me expressei errado. Eu sempre revisei muito a matéria do dia. Só que na hora de depois estudar, eu não estudava, tipo assim, se eu estudei trigonometria de manhã, eu chegava à tarde e revisava essa trigonometria. Na hora de estudar alguma coisa, eu pegava, por exemplo, uma função do primeiro grau, porque eu tentava trabalhar a minha memória para ela trabalhar a longo prazo. Tipo assim, eu vi de manhã uma matéria. Na terça-feira, se eu estudei na segunda-feira, será que eu vou conseguir fazer a mesma questão? Ou eu só lembro porque eu acabei de ver isso? Então, eu trabalhei muito durante o ano passado para tentar, tipo assim, mesmo depois de semanas, conseguir lembrar do conteúdo. Porque o meu ano de 2018, eu estudava muito a matéria do dia, tipo, só a matéria do dia. Então, isso não foi bom para mim, entendeu? Porque, tipo, uma coisa... eu ficava com uma memória muito curta das coisas que eu estudava. Não, é porque, assim, realmente, estudar a matéria do dia é fundamental, como você falou uma coisa muito boa. Mas também está mais do que comprovado que você tem que fazer a revisão em, no máximo, 21 dias. Anota essa data aí, 21 dias. Então, se eu estudei, se de manhã teve trigonometria, à tarde eu vou estudar trigonometria, e daqui a 21 dias, até 21 dias, eu tenho que voltar para essa trigonometria, senão vai cair o que a Juliana falou, ela começa a esquecer, tá? É o tempo, é uma janela do tempo, viu, gente? Isso é o estudo da neurociência. É a curva do esquecimento. As minhas revisões eram baseadas nela. Exatamente. Bom, alguém faltou? A Larissa falou? Falou, Larissa? Falou, Larissa falou. Todo mundo? Gente, então vamos lá, né? Vamos lá. Eu tenho uma perguntinha para vocês que é a seguinte agora. Vocês pensaram em algum momento em chutar o balde? Não quero mais, vou desistir, deitar na cama, chorou, falou para todo mundo, eu não quero mais, vou fazer qualquer coisa, vou pegar aquele curso que eu passei, não quero chutar o balde. E se pensaram, eu acho que todo mundo, todos vocês pensaram nisso, eu acho, porque vocês fizeram alguns anos, é normal, muito normal a gente pensar, ter momentos de fraqueza, é muito normal. E se vocês pensaram nisso, o que segurou a onda de vocês? O que deu resiliência? O que vocês se abraçaram, se agarraram, assim, não, por causa disso eu não vou desistir. Vocês podem falar um pouquinho para mim? Isso é muito pessoal. Eu acho que a palavra-chave de não desistir é porque, assim como eu, provavelmente todo mundo tem um sonho. Então, tipo assim, eu pensar nesse sonho todo dia e pensar que eu queria ser médica e seguir essa carreira, mesmo tendo passado em outro curso, mesmo tendo cursado por vontades externas às minhas, fez com que eu conseguisse ir para frente. Tanto que, assim, não teve... Pelo menos na minha experiência, eu desde criança sonhei em ser médica. E em nenhum momento eu pensei em nenhuma outra profissão, mesmo em todos os anos de cursinho. Mas, claro, sempre tem algum momento em que a gente fica cansado. Eu não quero mais estudar, eu acho que eu vou parar de estudar e ver se eu consigo tentar a sorte no vestibular. Tem tanta gente que parece que não estuda e passa, quem sabe se eu não vou ser uma delas. Só que a verdade é que tu vais pesquisando, tu vais olhando, tu vais pensando assim, se eu continuar desse jeito, como eu vou ficar daqui a 10 anos? Aí tu começas a te ver infeliz num curso que provavelmente não é um que te daria tanto prazer em fazer, ou então tu vê os teus amigos, assim, poxa, os teus amigos foram, tipo assim, tiveram tanta persistência para seguir através do seu sonho, por que eu não vou seguir também? Então, é tipo assim, eu pelo menos focava muito no meu sonho. Às vezes eu escrevia, tipo assim, botava na parede, tipo, o brasão de alguma universidade, que no caso eu sempre quis o EPA. Então, tipo assim, botava da UEPA ou de alguma universidade até, tipo assim, fora daqui, tipo assim, dos Estados Unidos, assim, alguma coisa que me desse bastante força. Então, era muito assim, pensar no meu sonho e me pensar daqui a 10 anos, como eu estaria. Cara, você falou uma coisa muito legal, que é ter propósito, né? O teu sonho é ter um propósito, e a gente tem que colocar o propósito, como você falou, não é só no coração e na cabeça, não. Tem que colocar em lugares visíveis, no celular, do lado da cama, no banheiro, algo que você todo dia olha, cara, aquele é meu propósito, aquele é meu sonho. Porque as pessoas hoje, elas se deixam levar muito por prazeres momentâneos.
vou para uma festa, é legal. Vou passar 3 dias na Netflix, naquele filme, naquela sequência, né? Vou ver todas aquelas séries da Netflix. É legal, não tenha dúvida que é muito bacana. Mas isso está tirando o teu foco. Está tirando o teu sonho, está ficando cada vez mais longe. Então, para quem quer fazer vestibular, tem que abdicar de algumas coisas. Tem que ter foco, é o que você falou, muito bem, Juliana. É super comprovado isso de você ter no lugar visível o seu sonho. Se eu quero passar em medicina, coloca o brasão da medicina ou da universidade, você lembrar ali, ó, aquele é a minha meta, aquele é meu sonho. Quando começar a energia baixar, você vai olhar e, não, deixa eu levantar, deixa eu estudar, porque é essa visão de médio e longo prazo que o jovem às vezes não tem. Ele é muito imediatista. Você tem que ter essa visão de 10, 15, 20 anos. É exatamente a tua vida, cara. É a vida toda, a tua vida na verdade toda. Oi? Fabrício, inclusive o que ela falou é muito legal, porque eu fiz quadro dos sonhos, e além do quadro dos sonhos, eu tá aqui na minha mão, eu acabei de pegar ali, ela me lembrou, esse jaleco que eu tô na minha mão, não sei se dá para dar o zoom, esse era o jaleco que ficou no meu quarto, e eu mandei bordar meu nome, medicina, mesmo sem acreditar, e mandei bordar o brasão ainda. E eu guardo esse jaleco até hoje, olha. Não é mentira, não é demagogia. Eu mandei bordar no meu braço, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aí, pô. Ó, mandei botar no meu braço, ó. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Eu vou terminar esse... Tava horrível o curso de física. Cara, eu vou terminar esse curso de física, não vou desistir, vou fazer especialização, vou fazer mestrado. Eu fiz tudinho, ó. Eu desenhei bola, aqui para não esquecer, ó. Desenhei na pele. Show de bola, entendeu? É isso mesmo, é isso. É isso que o vestibulando tem que entender, cara. É isso aí, bicho. Tem nem o que falar, mas... Eu acho que... Vai, Sérgio. Oi, quem é? Laís? Quem é eu, Larissa. Larissa. Eu tenho uma experiência bem legal em relação a querer desistir, porque quando eu fiz Enem, era um final de semana, um sábado e um domingo. Se eu não me engano, era assim ainda, ou não sei. Só sei que eu fiz o primeiro dia, e aí... eu conferi, sabe aqueles gabaritos que saem assim, gabarito, sei lá, do site tal, saiu, e eu corrigi. E aí, tipo, né, justamente nesse dia, eram as áreas que eu não tinha tanta afinidade e não me dava muito bem e eu sempre errava. E aí eu falei para minha família que eu não ia mais para o segundo dia, porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Detalhe, isso aconteceu justamente no ano que eu passei. Eu dizia assim, não, eu não vou mais fazer o segundo dia, porque eu acertei pouquíssimas questões e não vai dar para passar, é impossível de passar. E até que foi, a minha mãe convenceu aí e tudo mais, e aí nossa, ela lembra disso até hoje e fala que se não fosse ela, eu teria desistido. Olha, poxa, a pessoa da primeira prova ia largar na segunda, nossa. Exatamente, e como a Laís também, eu fiz o quadro dos sonhos, né, porque eu sempre tive o sonho de fazer medicina, sempre tive o sonho de ser médica, mas eu também sempre tive o sonho de mudar a realidade da minha família. Porque eu sou a primeira pessoa da família da minha mãe, principalmente, que entrou na universidade pública. A família do meu pai até que tem pessoas que já se formaram e tudo, mas na família da minha mãe não tem. Então, eu sempre tinha isso em mente, que eu queria dar condições melhores para minha família. Que maravilha. Tu entraste logo pela medicina, né? Fraca tu, hein? Que bom, hein? Parabéns, cara. O curso mais difícil logo. Que legal. Vamos lá. Quem mais vai falar? Alguém mais? Ei, Fabrício. Pode falar, Laís. A Juliana comentou uma coisa muito importante, que ela já tinha feito outro curso antes, né? E eu também. Eu senti na pele o que era cursar, estar na faculdade sem gostar de um curso. Nossa. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir para fazer outra coisa, me vinha na cabeça o que eu tinha passado na engenharia, que eu saí de lá porque eu não gostava, porque eu não me via na profissão, não era o meu sonho. E eu sempre pensava nisso. Toda vez que eu tentava desistir, eu falava, cara, mas eu vou desistir para quê? Eu vou perder meu tempo fazendo um outro curso que não vai ser o que eu quero ser no futuro. Então, toda vez que eu pensava em desistir, eu fechava meu olho e ficava imaginando como seria a minha vida daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, sendo médica, sabe? E isso me dava forças para continuar, porque eu vejo que muita gente sai do convênio e pensa assim, passar em medicina é tão difícil, eu vou jogar qualquer coisa aqui, porque eu só quero entrar na universidade federal ou na estadual.
E isso é um tiro no pé, porque a pessoa vai para lá, vai passar 1, 2 anos, não vai gostar do curso e vai voltar para o cursinho, então não adianta. Era o que eu pensava quando eu sempre que vinha vontade de desistir. Cara, você falou uma coisa muito boa. E tem pessoas que têm um mindset fixo, elas têm vergonha ou uma certa covardia de encarar grandes desafios. Tem pessoas que têm esse problema de, não quero mostrar, se eu não passar, vão pensar o que de mim. Existe isso. Infelizmente, tem muita gente assim. E aí tem pessoas que se anulam a sua vida e terminam aquele curso e seguem a vida naquele curso, sendo profissional apagado, porque não está feliz, sem felicidade você não brilha, você não cresce. E acontece muito, infelizmente. Então, eu sempre falo que o aluno de medicina é um aluno corajoso. A seleção da medicina já começa no Enem, na escolha da medicina. Que não é para qualquer um, não. Tem que ter força, resiliência, tem que ter coragem, velho. Coragem para encarar críticas, coragem para encarar a sociedade, saber que não vai passar de primeira, que vai levar 2, 3, 4, 5 anos, é um projeto de vida. E vocês estão de parabéns nesse sentido. Fabrício. Oi, Sérgio. Uma coisa bem interessante que eu queria que todo aluno que estivesse escutando a gente, ouvindo ou vendo, pudesse entender. Todo mundo que fez vestibular para medicina, todo mundo que está tentando medicina ainda, todo mundo chega a um certo tempo que ele realmente fica cansado. Ele fica ali com as energias um pouco baixas. Só que o que faz esse aluno, às vezes, não desistir ou esse aluno desistir? Eu vou contar a minha experiência. O que me fez não desistir, o que me fez eu poderia ter desistido? Foi em que eu estava me baseando. Eu estava me baseando numa aceitação de outras pessoas ou na aceitação do meu sonho. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, quando os meus amigos começarem a ver que eu não estou passando, não vão mais acreditar em mim. Quando meus parentes verem que eu não estou passando, não vão mais acreditar em mim, então eu não vou mais tentar isso, eu vou para outra coisa. Não vou mais persistir nesse caminho. Mas a gente tem que lembrar que o maior desejo tem que ser seu. Você é o seu maior foco. Você é o seu maior objetivo. Se você tem outras pessoas que podem estar acreditando em você, é um bônus a mais para você. Mas sempre o seu maior foco é seu. Então, é você, dentro de você, que tem que lutar pelo seu sonho. E eu te digo mais, se tu não desistir dele, ele também não vai desistir de ti. Perfeito. Eu quero pegar o gancho. Por muitas vezes também, apesar de não pronunciar ainda sobre por que não fez eu desistir, por muitas vezes, Sérgio, até nós fomos taxados de vagabundos, né? Tu é um vagabundo, porque tu tá 6 anos e não passou. Olha aquele cara lá e compara com outra pessoa que não tem o mesmo sonho que o teu, né? Então, assim, o maior critério de eu não ter desistido, e você também tem que ter esse critério, seja surdo. Surdo para pessoas negativas, surdo até mesmo para pessoas da tua própria família. Porque às vezes a tua família ela não quer o teu mal, mas às vezes ela acaba te desejando mal ao ponto de falar para você desistir. Se o sonho é teu, filho, lute por ele até o fim, cara. Ninguém é dono do teu sonho, não. Então foi isso que fez eu entender que medicina era para mim. Não foi pela questão financeira, porque foi um sonho de criança. E outra, é até engraçado de falar, porque a medicina que eu enxergava era uma utopia da medicina que eu vivo hoje. Mas assim, eu respeito aquele Ramon com aquele sonho. E hoje eu sou o novo Ramon com outro sonho. Mas eu não deixei ninguém interferir nesse sonho, como o Sérgio falou. Foi isso. Vou pegar o gancho do Ramon. O Ramon tocou na questão família, né? Comigo era um pouquinho assim, por causa do meu pai. Às vezes a gente acha assim, né? Muita gente tem base nos pais em tudo. No meu caso, não. No meu caso, a minha mãe e meu padrasto sempre me deram apoio como eles puderam. Mas o meu pai, ele, tipo assim, ele acreditava que eu tinha que entrar num curso superior, não importava qual curso fosse. Então, eu era julgada assim como tu falou, Ramon. Ele dizia, tu terminou o ensino médio, fez 1 ano de cursinho e não tá na faculdade, fez 2 anos de cursinho e não tá na faculdade. Aí ele dizia, tu vai ficar até quando nisso? Aí teve um ano que eu passei, por pressão dele, eu joguei aqui na UFPA de Belém um curso, me matriculei. Aí eu falei para ele assim, eu disse, eu vou pro cursinho de manhã e vou fazer a faculdade que o senhor quer de tarde, para o senhor parar de me julgar, né? Para tentar a paz mundial. E aí foi o que eu fiz. Mas o que aconteceu? Ele achava que eu ia entrar no curso
e que a vida de universitária ia, tipo, me impressionar e eu ia parar de querer fazer o cursinho, né? Que, querendo ou não, é uma vida de abdicação, o nosso cursinho. Uhum. E aí eu entrei no curso, mas o que acontecia? Eu ia para a faculdade e levava a apostila do cursinho, o caderno do cursinho. Era isso que eu fazia. Ela conta Eu essa história de faltava cursinho. aula. Era, às vezes, Carla, eu acho que eu final de lembro, semana. eu acho que tu foste até lá chorar lá para mim uma vez. Meu pai. Aí eu falei, me dá o telefone do teu pai, que eu vou ligar para ele. Não foi? Isso, foi. Vou ligar pro teu pai agora. Me dá o telefone, Carla, vou ligar pro teu pai. O papai era assim. Tanto é. O pai não queria que ela estudasse, rapaz. Eu falei, não, eu vou ligar pro teu pai agora. Ele me julgava. Ele não pagava o meu cursinho e ele vivia jogando na minha cara. Quando foi no meu terceiro ano de cursinho que eu fiz o Enem, chegou o resultado 830 e pouco. Ele ficou super feliz, contou para todo mundo que eu ia passar, que eu ia sair do cursinho. Quando saiu o listão que eu não passei, ele olhou na minha cara e disse assim, o que tu vai fazer com essa nota? Eu disse, essa nota vai ficar nesse ano porque eu vou voltar pro cursinho. Menino, foi a morte. Ele me deserdou de todo jeito. Não queria saber de mim. Maior coisa. Mas era uma coisa, né? Voltando para a questão do combustível, é uma coisa que eu dizia, eu não me imaginava fazendo outra coisa. Não conseguia imaginar, eu não tinha gosto. Eu passava em outros vestibulares desde o primeiro ano do ensino médio, mas eu não tinha gosto. E quando eu entrei na tal da medicina, que eu precisei me mudar, sair de casa, mudar a nossa vida, né? Assim como o Ramon e a Larissa também, eu liguei para ele e eu disse várias vezes, eu disse, pai, se eu tivesse que fazer mais 10 anos de cursinho para sentir o que eu sinto hoje, eu faria. Toma-te. Falei, eu falo isso quantas vezes quiser. Eu dizia para ele, pai, eu tô muito feliz, eu dou graças a Deus de eu não ter lhe ouvido. Ixi, eu falo muito isso para ele, eu jogo na cara. Mas é isso mesmo, a gente tem que agarrar o nosso sonho, porque não importa a pessoa que vai falar, se é o pai, se é a mãe, se é o tio, se é a avó. Essas pessoas, elas já escolheram a vida delas. Eu sempre falo isso. A pessoa escolheu a vida dela, ela teve a chance dela, e agora é a nossa vez. Então não adianta a gente abdicar de um sonho, abdicar qualquer coisa pelos outros, porque a nossa vida é a nossa satisfação, é a nossa felicidade. E sério, gente, vocês que estão aí podem estar desanimados com vestibular, podem estar tentando há muito tempo, mas eu digo isso para todo mundo, gente. No dia que a gente vê que a gente passou, que tem a cerimônia do jaleco, que a gente está ali na faculdade vendo um monte de osso para estudar, que a gente está para ficar doido, tu olha assim, Não aí tu pensa, aí tu olha e tu pensa assim, é isso que eu quero para mim. É a melhor coisa do que ser frustrado. Sério. Parabéns, Carla, que história. Você falou isso, é tanta coisa que a gente passa, né? São tantos alunos, que eu lembro desse dia que você foi lá chorar. Aí eu falei, vou ligar para o teu pai. Aí a gente teve essa ideia. Não, foi até que eu falei, cara, diz que teu pai matricula lá. Foi enfermagem, eu acho, não foi? Passaste? Ele faz a enfermagem à tarde e de manhã vem para cá. Aí a gente resolveu e tocou. Não foi isso, eu lembro. Não durei um mês. A enfermagem é um excelente curso, mas você não queria, o seu sonho era medicina. Era. É isso. Eu, Fabrício, antes que alguém fale, deixa eu só, desculpa atrapalhar, para não gerar comentários maldosos, é sério, calma aí, para não gerar comentários maldosos no próprio vídeo, não sei onde você vai postar, o pessoal tem que entender que está vendo a gente, que é o seguinte, cada um tem que lutar com as armas que são oferecidas, cada um tem o seu combustível, né? E se você tem um sonho, você tem que lutar por esse sonho. Se você não tem condição de estar numa instituição privada, não interessa, você tem um sonho, você tem que usar suas armas para isso. Né? Se você tem acesso a uma biblioteca pública, vá até aquela biblioteca pública, estude, vá até um professor da sua escola pública. E assim, cara, um sonho, ele é para todos. Um sonho não é individual, não. E graças a Deus, eu tenho orgulho de falar isso, Fabrício. Eu não sou cotista, né? Mas hoje a universidade pública, federal, estadual, ela te dá a oportunidade de uma cota. E até aquela pessoa que não tem a condição que nós tivemos de estar no cursinho, aquela pessoa tem a condição de estar numa universidade pública por meio da cota. Cota indígena, cota escola, cota renda. Então aproveita a oportunidade que você tem. Nós tivemos a nossa oportunidade, nós lutamos com as nossas armas. E lute com a sua arma. Nunca dê desculpa. Nunca. A desculpa, gente, é um obstáculo para o teu sonho. Só isso. É isso aí. Aqui faltou só eu falar sobre a questão de desistência. Vinícius. Não.
Que isso? A gente tem que cortar o Ramon, porque o Ramon fala muito, se deixar ele leva toda a live. No meu caso, Vai, Vinícius. eu nunca pensei em desistir de fato da medicina, porque desde criança eu percebi que a minha vocação, aquilo que me motiva no dia, é querer ajudar. Eu acho que esse sempre foi a maior questão. Em 2018, talvez tenha sido o ano que eu cheguei mais próximo de desistir, por questão de eu ter estudado tanto e não ter conseguido, e nossa, aquilo me abalou muito, muito mesmo. Os 4 primeiros meses de 2019 para mim foi horrível. Então, assim, aquilo que me motivava era o meu sonho a longo prazo, era pensar todo dia naquela mesma sensação que eu tinha desde criança de tipo, conseguir ajudar, conseguir transformar para melhor o dia ou a vida de alguém. Isso começou a me motivar. E as pequenas mudanças no meu dia a dia foram coisas assim que me motivaram demais. Por exemplo, eu ia entregar minhas redações, eu assinava Doutor Vinícius. Eu botava no meu quadro, eu peguei um ovo na cozinha, escrevi medicina, ano, botei Doutor Vinícius, botava esse ovo perto de mim. Todo dia, para eu começar a estudar, olhava para esse ovo. E, cara, não tem sensação melhor do que quando a gente consegue atingir esse primeiro objetivo. Para mim, eu acho que esse é o ponto-chave. Aquilo que a gente falou, né? Que a Juliana colocou, acho que foi a Juliana que colocou lá o adesivo lá da universidade que ela queria, você colocou o ovo. Então, eu risquei aqui, fiz a tatuagem. A gente tem que ter um marco para a gente lembrar do nosso sonho, cara, do nosso foco. Isso é importante, todo dia tem que dar essa energia, lembrar onde você vai chegar. Pessoal, a gente já está terminando, está na reta final, e eu vou pedir para vocês o seguinte: últimas palavras, assim, se você tivesse que falar com um amigo teu, faz de conta que lá do outro lado, agora na tela, tem um amigo teu, que é esse vestibulando, que está lá também com essa ansiedade, nessa situação que está todo mundo em home office, todo mundo estudando em casa, e tem muito aluno que está caído nessa pegadinha de falar assim, poxa, esse ano eu já perdi o ano, eu não vou mais estudar, porque não está tendo mais aula presencial. Você tem que entender que não está tendo aula presencial nem para você e nem para ninguém, cara. Está todo mundo nem para você e nem para ninguém. Então, isso não é desculpa para largar o teu sonho ou não fazer o Enem. O Enem vai acontecer, ou em novembro, ou em dezembro, não sei, mas vai acontecer. Tá? E você tem que estar preparado para esse Enem. Então, pensa só, cara, se você está vendo essa live, é porque você tem uma internet, é porque você deve ter um celular bom, um smartphone, ou deve ter um computador em casa, então você tem recursos para estudar. Estude, como o Ramon falou, arruma as ferramentas, corre atrás. Existe o que nós chamamos de autorresponsabilidade. Cria sua autorresponsabilidade. Você é 10%, nós somos 10% do que acontece com a gente e 90% de como a gente reage a esses acontecimentos. Então, como você reage ao fato de estar todo mundo agora em casa é o que vai fazer esse ano você entrar ou não no Enem. E digo mais, esse ano, querendo ou não, gente, vai ser um ano onde eu imagino que a concorrência vai ser menor, porque muita gente vai cair nesse pensamento, eu não vou estudar porque eu não estou com o meu professor lá presencial. Bom, não é assim, cara. Você deve estar tendo aí uma aula online, tem muita coisa na internet boa para você procurar, pega teu material do ano passado, antigo, se for o caso, refaz de novo, não fica parado. Estuda, monta um horário de estudo em home, em casa aí agora, e estuda, Netflix. Então, eu queria que vocês rapidamente dessem esse alô para a galera, 2 minutinhos aí, tá? Para a gente chegar na reta final aqui. Beleza? Vamos começar pela Larissa. Vamos deixar o Ramon por último, tá, gente? Vamos lá, Larissa. Então, gente, eu acho que é fundamental, como já foi falado aqui, vocês criarem objetivos e a meta. E uma meta, né? A meta de vocês é passar no vestibular, é passar no curso de medicina, que é um dos mais concorridos. Então, assim, criem metas, criem rotina de estudo. Eu acho que a palavra fundamental que a gente deve citar aqui é não se auto-boicote. Porque muitas vezes a gente quer criar o clima perfeito para estudar, tem que ter uma mesa super organizada, tem que ter um monte de coisas, só que às vezes é só sentar e colocar a ideia no caderno e estudar. Não tem segredo. Para passar no vestibular, infelizmente, não tem
como o Ramon já falou, fórmula mágica, alguma coisa assim. Não, é você sentar e estudar e se organizar, principalmente, se organizem. É uma rotina dura para todo mundo, porque assim, tá todo mundo em casa, é uma rotina desgastante. Às vezes a gente também quer se auto-boicotar, ficando muito tempo no celular, ficando muito tempo em rede social. Tomem muito cuidado com isso, porque às vezes é um tempo que a gente não vê. Às vezes já passou 1 hora, 2 horas e a gente está em rede social e não acrescenta em absolutamente nada. Então, assim, criem uma rotina e tomem bastante cuidado. E se eu fosse falar uma coisa para vocês, é que eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu passei no cursinho, porque só de ter ouvido meu nome na rádio, e como na UFPA fazem, né, que divulgou na rádio, e ter lido meu nome no listão, eu acho que foi sensacional, assim, não me arrependo de absolutamente nada do que eu abdiquei da minha vida social, de ter excluído as redes sociais, que eu fui meio radical nesse sentido. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Você falou uma coisa muito boa, Larissa, porque eu sempre falo isso, concordo muito, muito, muito bem, está 100% comigo. O feito é melhor do que o bem feito. Essa história de vou estudar se eu tiver um livro novo, vou estudar se a mesa estiver arrumada, ou se eu tiver uma mega internet em casa. Cara, para de botar desculpa e senta, estuda, tá? O bom é inimigo do ótimo, tá bom? Beleza? Ou melhor, o ótimo é inimigo do bom, tá? É melhor fazer do que não fazer, tá bom? Então, você falou uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas querem a situação perfeita, a situação perfeita nunca vai acontecer, e você vai ficar protelando o seu estudo e vai perder um ano aí. Vamos lá, Carlinha, rapidinho. Bom, gente, uma dica, assim, que eu dou. Às vezes eu fico até refletindo, sabe? Se eu fosse fazer vestibular, o que eu estaria fazendo na quarentena? E uma dica que eu dou, simulado. Eu acho, assim, que o diferencial do ano que eu passei, que a minha nota aumentou, minha redação aumentou, meu número de acertos aumentou, foi simulado. Porque eu literalmente devorava simulado. Sendo ele do Enem, de qualquer plataforma que eu via, de faculdade, eu ia devorando questão, cronometrando, estudando ali o meu erro. Então, eu acho que a quarentena, como a gente está tendo um tempinho a mais do que a gente imaginava, né, que isso ia durar, a gente consegue ali exercitar, fazer simulado, cronometrar, e é uma atividade que está acessível para a gente em casa. Além de estar revisando, de estudando, é até uma coisa que eu acho mais leve, assim, tu sentar, acordar de manhã, fazer um simulado, dar uma relaxada, dar uma estudada, até para a gente conseguir ali manter a nossa saúde mental também. E, assim, uma dica que eu dou, uma coisa que eu digo pro meu pai, para ouvir, digo para vocês aqui hoje, gente, sério, o cursinho, ele pode doer, ele pode fazer a gente se desanimar, pode ter os seus momentos de tristeza, mas, gente, quando a gente passa, meu amigo, tu lê ali teu nome no listão, sendo ele de repescagem, de listão, de qualquer jeito, tu esquece tudo, esquece 2, 3, 5 anos de cursinho. Quando tu entra na faculdade, que tu te vê realizado com aquilo ali, quando tu te vê feliz, vendo ali, fazendo o que tu gosta, a gente enxerga que não tem preço que pague. Então, gente, sério, minha dica é não desistam. Não desistam, procurem ajuda, conversem, peçam orientação, chamem professor no WhatsApp. Eu sempre fui desesperada, perturbava meus professores, corria atrás, estava nem vendo. Façam isso, não desistam, gente, sério, não desistam do sonho de vocês, porque eu tenho certeza que quando vocês passarem, vocês vão olhar para trás e vão sentir a mesma coisa que eu sinto hoje, e é o melhor sentimento do mundo, sério. Boa sorte. Ficou longe o áudio. O áudio ficou longe. Legal, mas deu para ouvir. Legal, Carlinha, obrigado, muito bom. Muito bom você falou do simulado, né? Fazer o simulado aí, linka com a técnica lá da... Todo mundo, eu acho, né? A Juliana, eu acho que o Vinícius olhava os erros. Muito bacana. Vai lá, Vinícius. Gente, se eu tivesse que dar agora uma dica para vocês, obviamente, a questão, as meninas já falaram sobre o estudo, sobre fazer simulado. Então, eu acho que assim, a gente pode agora começar a fazer o looping do hábito dentro da nossa quarentena, na questão de fazer um estímulo que seria a nossa deixa. Como a gente pode fazer isso? Sei lá, acho que o momento de agora é o momento também da gente pensar na nossa saúde mental, porque isso foi uma coisa que, ao meu ver, acompanhou todo mundo que passou aqui. O pessoal fala assim, foi o ano que eu menos estudei, que eu também tenho essa sensação, que eu discordo de vocês.
eu acho que esse foi o ano que a gente mais estudou, mas mais estudou certo. Que a gente deu esse foco tanto na saúde mental quanto na nossa rotina de estudos. Eu acho que a gente pode abordar agora técnicas tipo yoga, meditação, estimular essas coisas para que a gente comece a ter também algumas deixas, tipo fazer isso sempre antes do teu estudo, começa a criar então uma clareza nas tuas ideias, que eu acho que tu pode abordar agora para fazer, por exemplo, começar essa rotina de simulado, começar a rotina de estudo o dia todo, porque é puxada, a rotina de cursinho é puxada, mas ela te dá uma maturidade enorme, ela te dá uma capacidade, uma resiliência muito grande. Vocês vão conseguir enfrentar muitos desafios a partir dessas novas experiências do cursinho. Então, eu acho que se eu tivesse que dar a dica agora, seria a saúde mental. As meninas já deram de estudo, então aqui a minha dica seria a saúde mental, e é isso. Boa, cara. E aí eu ouvir música, né? Tirar uma hora para ouvir uma música, relaxar, eu acho que é importante também. Né? Você For pode fazer abordar várias coisas. Uma ideia boa também é também não começar 100%. Vai começar a estudar, vai começar a fazer simulado, começa num dia fazendo 20 questões, no outro já faz 30, até você chegar nos 45. Vai escalonando, vai evoluindo dia a dia, até você chegar no seu ápice. Vamos lá, Juliana, manda bala. Eu acho que uma dica que eu quero dar, que foi uma coisa que eu fiz muito, é para as pessoas não terem vergonha de pedir ajuda. Porque eu mesma perturbava muito os professores, as outras pessoas que passaram. E tipo assim, professor, eu não entendi essa questão. Eu já fiz ela 5 vezes, eu não estou conseguindo entender, eu não consegui entender o meu erro, eu não entendi porque eu acertei uma vez, porque eu errei agora. E tipo assim, eu não estou conseguindo linkar as habilidades nos conteúdos que eu estou estudando, eu não estou conseguindo enxergar tal coisa. Nunca tive vergonha de perguntar, e eu acho que quem estiver assistindo essa live não pode ter vergonha também. Ainda mais agora que está num momento tão difícil, onde está todo mundo em casa, precisa do dobro de ajuda. Então, tipo assim, as pessoas que têm uma experiência já, tanto os professores quanto aquelas pessoas que passaram, elas conseguem ajudar muito, seja disponibilizando material, seja dando dicas, tipo assim, eu fiz um tipo de estudo num ano que não deu certo, vamos pensar juntos em um estilo de estudo diferente, vamos ver se o teu erro não está na base, vamos ver se o teu erro não está nas questões mais avançadas. Só que isso tudo com a ajuda de alguém que tenha mais experiência. Porque, querendo ou não, essas pessoas, elas estão lá, a gente está pagando por sim, a gente paga as nossas coisas, os nossos materiais, para que essas pessoas sejam o nosso suporte. O cursinho, ele serve também como um orientador. A gente não tem um orientador se ele não fizer o papel essencial dele, que é orientar. Então, eu acho que é fundamental as pessoas terem a humildade e não terem vergonha de pedir ajuda, para quem quer que seja, porque qualquer um está aqui para ajudar. Todo mundo quer ver as pessoas que estão vendo os alunos passarem, seja os donos de cursinho, seja a nossa família. Por mais que a nossa família tenha uma pressão, fale, por exemplo, com o pai da Carla, faça uma universidade, mas, querendo ou não, quando a gente passa, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai pensar, enfim, essa pessoa passou. Então, tipo assim, quem estiver lá para te ajudar, não tem por que não pedir ajuda dessa pessoa. Eu acho que é fundamental agora isso. Cara, eu sou testemunha porque você era da M2, não é? Sim. E aí tanto você quanto o Vinícius roubaram vários intervalos meus, porque terminava a aula, tinha um intervalo de 20 minutos, que era o intervalo da turma, e o meu intervalo também, e depois entrava em outra sala. Eu cansei de sair da M2 e ir direto lá para a M4, acho que era M4, porque vocês levavam o intervalo e a gente ficava tirando dúvida lá. Era, mano, vai valer a pena, cara. É isso que você falou. A gente, o professor está aí para ajudar, tá bom? Tem que ajudar mesmo. E, Fabrício, eu acho que tu não lembras, mas no último ano que eu me matriculei, ano passado, foste uma pessoa que mais me ajudou a, tipo assim, ter a resiliência. Porque quando eu fui me matricular, tu falaste assim, olha, eu quero te ver passar. Eu falei, eu vou tentar. E tu tentar? Não, pelo amor de Deus, tu já vai pensar, já vai entrar com o pensamento de que tu vai tentar, tu vai conseguir. Tá, verdade. E isso, tipo assim, foi uma das coisas que me ajudou muito também a botar na minha cabeça de que eu ia passar. Pô, que legal, fiquei feliz, que bom. Vamos lá, Laís. Olha, a minha dica para vocês que estão aí de quarentena, tentem acordar e não pegar o celular logo
que vocês acordam. É uma estratégia que eu usava quando eu estudava em casa, que me ajudava muito, porque eu rendia muito de manhã. Quando a gente pega o celular logo de manhã, tem um monte de mensagem no WhatsApp, tem um monte de coisa nova no Instagram, e aí a gente perde muito tempo com isso. Então, nesse período agora, tentem começar já sem o celular, se possível, ou silencie a notificação para ficar só pesquisando no Google o que precisar. Montem uma estratégia, tenham uma agenda e coloquem lá metas que vocês consigam cumprir durante o dia. Não adianta colocar uma meta gigantesca que você não vai conseguir cumprir, que tu vai ficar frustrado no final do dia. Então, coloca metas pequenas que tu consigas cumprir e coloca um horário lá no final como se fosse um bônus para ti. Eu consegui cumprir tudo, então eu vou assistir um episódio da série que eu gosto. Eu vou escutar umas músicas aqui, vou relaxar. Isso que o Vinícius falou é uma coisa fundamental, cuidar da saúde mental. Buscar uma ajuda de um profissional, se for necessário, de um psicólogo, se possível. Ou, se não puder, tente conversar com uma pessoa que você sinta à vontade, converse com seus pais, aproveite esse momento para criar sua estratégia mesmo para o restante do ano. Na hora da prova, eu ficava muito nervosa, então eu sempre me apeguei à minha fé, e nesse momento, para quem acredita em algo, acredita em Deus, busque a sua fé também, para fortalecer o que você está buscando, né? O vestibular, a aprovação. Essa é a minha dica. Muito bom. Você falou uma coisa muito boa que é super comprovada, essa questão da bonificação. Da meta, bateu a meta, coloca lá o relógio lá 3 horas, um exemplo, bateu, então fez o simulado lá de 45 questões, terminou, qual é meu bônus, qual é a minha premiação? Isso diminui o estresse, diminui a ansiedade. Você falou uma coisa muito boa que eu havia esquecido, muito legal. Vamos lá, Sérgio, manda bala. Gente, minha dica para vocês, peguem um pouquinho do que todo mundo falou aqui, que todo mundo contribuiu muito à tua aprovação. Eu tenho certeza disso. E uma dica fundamental que eu vou te dar, e eu queria muito que tu levasse para tudo, para vestibular, para trabalho, para tudo. Confia em ti. Acredita em ti. Esse é o ponto principal. Acredita em ti. Se tu quer vencer, se tu quer ser vencedor, então começa a pensar e agir como um vencedor. Te livra de todas as dúvidas, que isso vai minar a tua aprovação de coisas negativas. Te livra de pensamento errado, te livra do só passa em medicina, ou só passa em curso concorrido quem tem condição financeira, quem tem internet boa para ficar estudando online. Te livra desses pensamentos, te livra dessas dúvidas e trabalha o teu emocional, a tua confiança. Se tu pode contar com um apoio religioso, ótimo. Se tu também não pode contar com apoio religioso, mas pode contar com o familiar, ótimo. Se tu não tem com quem contar, então conta somente com o teu sonho, porque ele está dentro de ti e ele vai ficar contigo até o final. Eu acredito em ti, todo mundo que está vendo essa live aqui acredita em ti, e eu vou te falar uma coisa, quando tu realizar esse teu sonho, tu vai ser o homem ou a mulher mais feliz desse mundo. E tu vai poder fazer muitas pessoas felizes através do teu trabalho. Pô, cara, muito bom. É isso aí. Fiquei até arrepiado. Tem que ter um sonho, cara. Se a gente não acreditar na gente mesmo, né? Nós somos a primeira pessoa que a gente tem que... Só nós podemos mudar a nossa história. Só a gente escreve a nossa história. Nós temos que ser protagonista dela. Ramon, vamos lá, querido. 2 minutos, Ramon. 2 minutos. Tranquilo. Cara, tá escutando a musiquinha aí? Não. É o seguinte. Tá arrepiando. Cara, tentar não chorar aqui. Eu quero que o meu ouvinte, a pessoa que esteja nos vendo, ela bote na cabeça que obstáculo é aquilo que os olhos delas enxergam, entendeu? Para não deixar alcançar o sonho delas. E outra coisa que eu quero te deixar, meus amigos já deram várias dicas de estudo excelente. Como o Sérgio falou, a minha fé ela é em Cristo Jesus. Se você tem outra fé, ótimo, agarre, abrace a sua fé. A minha fé me ajudou a superar meus obstáculos. Cristo Jesus me ajudou a superar meus obstáculos. Gosto muito de uma passagem que está em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que fala do tempo. Há tempo para tudo debaixo da terra, há tempo para plantar, há tempo para colher. Eu plantei, assim como cada aluno que esteve aqui plantou.
e hoje nós estamos colhendo. E logo mais nós daremos os mais belos frutos. E esses frutos serão compartilhados não só com você, mas com todos aqueles que acreditaram em você. E esses frutos serão compartilhados até mesmo com aquelas pessoas que não te apoiaram. Acredita em você. Use as suas ferramentas. Tenha fé. Siga em frente. Outra coisa, se você, para encerrar, não tem, às vezes, condições financeiras para estar num colégio, num pré-vestibular, me procure na rede social, meu Instagram, meu Facebook, meu nome é Ramon Veloso, que eu vou dar um jeito de te dar o meu material, mesmo nessa quarentena. Eu vou dar um jeito de conversar contigo. Eu vou poder falar com você, conversar até mesmo com o teu pai, com a tua mãe, semelhante àquele caso que aconteceu com a Carlinha, tá bom? Para quem é cristão, Jesus te abençoe, Jesus te ama. Para quem não é cristão, um grande abraço do seu amigo aqui, Ramon. Tenham fé. E no mais é isso, gente. Muito bom. Pessoal, eu vou bater uma foto virtual, que é o print da tela, né? Print. Opa! O print da tela. Todo mundo sorrindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Colocar todo mundo aqui. Tá, né? Eu vou ficar aqui no cantinho, não tem problema. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui, tá? Vou dar o print, depois eu mando para vocês. Então, dá um sorriso a todo mundo assim. Alô, galera! Antes da gente terminar, eu preparei uma surpresazinha aqui. Você lembra que eu pedi as fotos de vocês? Estão lembrados? Sim. Então, vamos lá. Fabrício, antes que encerre tudo. É rápido. Muito obrigado, Fabrício. Tu foste uma pessoa de fundamental importância na minha vida. Tu foste, além de professor, tu foste um irmão, um amigo, que por muitas vezes tu afagou até um sentimento. Obrigado por ser esse professor e por ser esse ser humano incrível. Queria muito que todos pudessem ter a oportunidade de conhecer o Fabrício Alves como ser humano, como cada um aqui conheceu. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu, amor. Gente, vamos... Vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo a tela? Sim. Dia especial. Passeio. E aquele emoji ali. Eu ia botar... Passeio, porque a gente fala sempre alguma coisa. Passeio, passeio, né? Não tem uma palavrão quando eu vou falar aqui? Aí eu coloquei aqui, cada um com o seu, né? O seu preferido. Né? Esse aqui. Olha essa criança. Quem é esse aqui? Diminui aí, Ramon. Diminui aí. Tá aqui. Me conta a história aqui, Ramon, dessa foto aqui, cara. Esse aqui, você fez uma faixa ali, foi? Fiz uma faixa. Nessa faixa, eu tinha, como eu falei de alimentação, não foi brincadeira, não. Fiz meu jaleco, fiz meu quadro dos sonhos, como a Juliana fez, a Larissa fez. E, cara, eu sou cristão e minha aprovação foi profetizada. E eu fiz questão de fazer uma placa de quase 3 metros, colorida, medicina, Ramon Veloso. Não dá para ver no cantinho Physics lá no canto, né? O Fabrício me ajudou. Eu não quero fazer propaganda, longe de mim, mas eu botei lá, coloquei a logo da faculdade que eu ia passar, foi dito e certo, no dia do resultado, papai, tava lá minha foto. E esses daí são os meus amigos, né? Eu queria botar a foto da minha família, mas eu não achei. Mas são grandes amigos que estão fazendo medicina, por sinal, hoje, né? E é isso, cara, é isso. Muito bom. Carlinha, e essa foto aqui, Carla, onde é? Na tua casa, lá na Cidade Nova, aqui? Essa foto é do dia do meu churrasco. Porque no dia que eu vi o meu nome, que eu tinha sido chamada, saí um pouco mais cedo, só que eu só vi, era tipo meia-noite. Então eu tava de pijama, tipo, estudando, inclusive. E aí, então desse dia, as fotos que eu tenho são tipo impróprias para aparecer numa live. Então essa daí... Quantos dias para sair essa violeta toda aqui? Rapaz, ei, Fabrício... A minha família, eu tenho família que é de Cametá, a parte da minha mãe, né? Eu passei numa segunda, o meu churrasco foi no sábado.
Eles vieram de Cametá, deixaram um negócio de urucum, ovo, apodrecendo só para jogar em mim no dia do churrasco. Muito bom, Foi uma hein? delícia. Meu cabelo, gente, um estrago, sério. E aqui, Ju, como é que foi isso aqui, Juliana? Olha, assim, a minha aprovação ela foi muito surpreendente, porque eu realmente achava que eu não ia passar. Tanto que eu perturbei muito a Laís e o Vinícius, achando que eu não ia passar. No dia anterior do resultado, eu e o Vinícius, a gente saiu para ir no supermercado comprar bebida para o churrasco dele. E eu pensei, bom, eu vou comprar, claro, porque eu quero ajudar a fazer churrasco, mas estava meio triste, né? Porque eu pensei, bom, o churrasco vai ser só dele, não vai ser meu também. E no dia seguinte, eu falei, olha, eu não quero que ninguém me acorde, eu vou ficar dormindo no meu quarto e ninguém me enche o saco, porque eu não vou ouvir meu nome no listão, porque eu não vou passar. E eu dormindo no meu quarto, assim, super apreensiva, só acordo com os gritos da minha família toda, porque eles ouviram meu nome na rádio e eu não ouvi, porque eu tava dormindo, achando que eu não ia passar. E aí a gente foi direto lá pro Físicas, e assim, eu não consegui ter reação nenhuma. Eu lembro que eu fiquei tão chocada, tão em choque que eu tinha passado, que a única coisa que eu falava é, eu não acredito, não chorei, não fiz nada. Tipo assim, a ficha só foi cair no final do dia que eu realmente tinha passado, eu tava toda suja de ovo, e todo mundo, tipo assim, muito feliz. Sabe o que eu acho legal da tua foto e da foto do Vinícius? Essa galera toda aqui, que era a galera da turma do ano passado, não era? Do ano anterior ao teu, da tua aprovação, que eram teus amigos de turma, não era? Sim, só faltou a Laís nessa foto, porque a gente tem um grupo até hoje. Eles passaram um ano antes, e eles vieram todos no dia da tua aprovação. E foi muito essa foto aqui, essa é muito bonita. Toda a galera da sala que havia passado no ano anterior e ficou aquela missão. Pô, falta só os dois. Esse ano eles vão. E a Laís é porque ela não está na foto, mas ela está no grupo. É verdade. Está aqui o Vinícius. E aí, Vinícius? Muita emoção esse dia? Ah, demais, Fabrício. Quando saiu a nota, eu vi uma nota, eu não acreditei, como eu e a Juliana, a gente, enfim, já tá junto, né? Quando saiu, foi no dia 17 de janeiro, eu vi minha nota, não acreditei. Eu falei, caramba, não, acho que tá errado, acho que eu fiz conta errada. E aí, enfim, tava ocupado no dia a dia. E a Juliana viu a nota dela, não tinha sido uma nota... Eu lembro que tu me mandaste uma mensagem, cara. Tu me mandaste, professor, eu fiz tanto, não foi? Eu mandei assim, Fabrício, tu sabe de notas acima disso? Aí ele falou, não sei. Aí na hora eu já fiquei, caramba. Porque nos anos anteriores, a minha nota tinha sido mais ou menos o corte ou a média. Aí eu fiquei, tô tranquilo, eu acho. Aquela questão de esperança, assim, mas... Eu falei pra ti, pode botar a cerveja para gelar, cara. Quando tu não vale a tua nota, ele põe a cerveja para gelar que a gente vai beber essa cerveja. Tava uma nota altíssima, não lembro agora. 900, claro que eu lembro. Mas mesmo o cara que tira 900, ele vai ficar com medo. Não tem como, Fabrício. Enquanto não sair o nome, né, cara? Não dá, não dá. É verdade. E no dia do listão, dessa foto aí, eu tava em casa antes e, enfim, já sabia que eu ia passar. E aí, ouvindo os nomes, da Juliana veio primeiro. Veio Juliana e depois a Laísa, na ordem mesmo. Nossa, na minha família todo mundo chorava, Juliana passou, Juliana passou. Minha mãe em prantos. Aí eu gritando, mandando mensagem para ela e depois eu pensei assim, caramba, ainda nem ouvi meu nome. Aí eu mandei todo mundo fazer silêncio pra gente continuar ouvindo. E, nossa, Fabrício, não tem sensação melhor. Essa enfim, é o melhor dia da minha vida. E essa foto fez todo o meu ano e todos os outros anos valerem a pena. Valeu, muito bom, cara, muito bom. Larissa Coutinho, como é que foi isso aqui, Larissa? Gente, eu estava trabalhando esse dia, tanto é que eu estou de calça jeans. Ninguém comemora passagem de vestibular de calça jeans, mas eu estava no trabalho com os meus pais. E eu pensei que eu não fosse passar. Aí eu estava tentando acessar a internet, né? Só que eu não estava conseguindo, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo. E aí, enfim, tava aquela agonia. E aí eu recebi uma ligação de uma amiga que estuda em Altamira também, dizendo que eu tinha passado. Eu só fui achar o meu celular, de fato, no outro dia, que eu comecei a ligar para ele, porque ele foi parar debaixo do armário, eu não sei como, eu deixei a menina falando sozinha. E aí, nossa...
Foi parar debaixo do armário o celular. Meu E Deus. foi uma sensação, assim, incrível, única. Porque, Muito bom. ao mesmo tempo que eu não acreditava, eu fiquei extremamente feliz. Eu não consigo nem explicar a sensação, assim. Eu acho que pode passar o tempo que for, mas eu acho que a gente ainda se sensibiliza quando ouve o nome de alguém no listão, ou sei lá, pode nem conhecer, mas eu ainda me sensibilizo com isso, com dias de vestibular, dia de resultado. Com E certeza. Fabrício, eu fui nesse dia da Larissa, desculpa, é rápido. E eu tava. E a gente fez cursinho junto, e eu tive a proeza de derrubar a Larissa de moto. A Larissa passou muita vergonha na frente do Physics. Esse vídeo viralizou. E os pais da Larissa queriam me matar, Fabrício, queriam me matar, porque ela tava traduzindo. No dia da festa dela, eu cheguei lá na casa dela e os pais dela já queriam me abraçar. Cara, é muito legal. Ou seja, a nossa amizade melhorou mais ainda. Hoje a mãe dela me trata como se fosse um filho, mesmo dando uma queda na filha dela. E foi graças a essa festa bem aí, ó. Foi graças à festa da Larissa, a nossa amizade se reafirmou. Tá bom. Laís. Oi. Laís. Fala pra Olha, gente no dia aqui. que eu passei, eu tava ouvindo listão aqui em casa, né? E no dia anterior, a Calife tinha me deixado doida. A Juliana ficou assustada, porque ela achava que não ia passar, e eu achava que eu não ia passar também. Mesmo eu tava com uma nota próxima da do Vinícius, e mesmo assim a gente ainda tava em dúvida. Aí eu falei, Calife, eu não sei se eu vou passar. E ela dizia assim, para de falar isso, quanto mais tu fala isso, mais eu acho que eu não vou passar também, porque a nota dela tava menor. E aí, no dia do listão, o nome da Juliana saiu colado no meu, só que antes. Aí saiu Juliana Calife dos Santos, eu comecei a berrar aqui em casa, a gritar, eu não ouvi o meu nome. Aí a minha mãe dizia assim, tu ouviu teu nome? Tu ouviu? Alguém ouviu? E eu gritando e chorando, porque eu tinha escutado o nome da Calife. Comecei a mandar mensagem para ela, e aí foi uma festa só sei que a gente saiu daqui, se encontrou, encontrei a Juliana, encontrei o Vinícius, e foi incrível, porque daquele grupo lá de alunos, que nós éramos 12, todo mundo já tinha passado e só sobrava nós 3. E os 3 passaram juntos, e a gente estudando juntos o ano inteiro, foi incrível, foi o melhor dia, assim, da vida, foi muito bom. Olha, gostei desse teu laço aqui, tá? A prova do Enem, muito A prova do original. Enem. Cara, é isso. As pessoas, às vezes, põem obstáculos ou criam desculpas para não, né, para não conseguir chegar no seu sonho. Todos vocês têm uma história linda de superação. Vou te mostrar uma foto de um cara aqui também interessante. Olha, cara, olha só quem é. Quem é esse aí? Eu sei pela cabeça, pela testa. Magrão. Magrão, né, cara? Eu em 1994, o ano que eu nasci. Aí, pois é, na Universidade Federal do Pará. Meu primeiro curso foi engenharia civil, depois eu fiz física, tá? E aqui, cara, esse rapazinho aqui é meu filho. Pouca gente sabe, mas eu fui pai muito cedo. Eu tinha uma namorada que era 2 anos mais velha que eu, e aconteceu, né? E ela engravidou, e legal, vamos lá. E eu passei um ano todo, acho que o Lucas aqui tinha o quê? 6 meses? Tinham 6 meses. Eu passei aí, esse sufoco, foi um ano muito difícil, com criança, com estresse da gravidez, um caos, né? Uma família humilde. E não foi fácil, cara, não foi fácil. Mas isso me deu mais força, pelo contrário, porque eu pensei, cara, agora eu vou ter que estudar, que o bicho está pegando, eu não posso vacilar. Então, eu estudei tanto, gente, mas eu estudei tanto que eu emagreci muito. Isso aqui eu perdi nesse ano uns 12 quilos, tá? Emagreci muito. Então, porque eu tinha que passar. Eu tinha uma criança, tinha 17 anos, minha situação em casa complicada, saía de casa às 5 da manhã, né? Pegava 2 ônibus, morava muito longe. Então, se eu fosse começar a botar desculpa para não estudar, eu não estaria aqui hoje, não teria física, e toda essa história não teria acontecido. E assim que começou a minha vida. Comecei no outro ano, já na universidade, no primeiro semestre, comecei a dar aula particular de física. Aqui atrás, no quintal, tinha um quintal aqui, arrumei uma salinha lá, debaixo de um telhado com 3 cadeiras, e ali comecei a dar aula. Assim começou a minha história. Gente,
Cara, foi bom demais. Foi bom demais ter esse momento com vocês aqui, tá? Obrigado por tudo, vocês são inspiradores e eu espero que a gente possa ajudar outras pessoas também a ter luz, ter energia, ter foco aí, tá bom? E Fabrício, antes de você encerrar, rapidola. Pessoal, quem quiser fazer medicina aqui para o UFPA de Altamira, entre em contato com o Fabrício, que ele vai te encaminhar até mim, que nós temos um grupo para ajudar vocês vestibulandos, tá bem? Beleza, beleza. Isso. Beijo, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Ramon, vou mandar tua pizza aí que você pediu, tá? Opa! Beleza! E a galera Obrigado. de Belém, nós vamos marcar um churrasco aqui, tá? Só, terminando isso aí. Não, promessa é dívida. Vai ser aqui em casa, churrasco, tá bom? Beijo, galera. Um abraço. Tchau. Show de bola.